Fala galera, aqui quem fala é o Léo. Hoje eu trago para vocês a review desse SSD aqui que eu tenho na minha máquina e que eu tô testando aqui, que a Samsung mandou, que é o SSD 870 QVO de 1 TB de armazenamento. Eu já usei ele, fiz testes com ele cheio e com ele vazio e nós vamos falar aqui em detalhes sobre o que ele entrega. Se você quer comprar um SSD como esse ou qualquer outro, eu tenho uma parceria com a Samsung com preços especiais, link vai estar aqui na descrição. Lá você compra direto deles e tem a certeza de que o produto vai chegar na sua casa. Muito bem, fazendo um overview aqui sobre o SSD já dá para ver uma coisa, ele deixa bastante marca de dedo, mas enfim, ninguém liga para isso no SSD. Ele é o padrão 2.5 polegadas, ele tem aqui, 4 pontos de fixação, tanto nas laterais quanto na parte de baixo, e ele é um SSD VNAND, tecnologia VNAND. O que é isso, De forma muito prática, sem entrar muito em termos técnicos, a gente tem armazenamento de SSDs em chips. Então são chips que armazenam a informação. Esses chips são colocados em planos, vários chipzinhos assim, em planos, e tudo isso faz o chip maior, que é onde de fato a informação está armazenada. Esse chip pequenininho, ele começou a ser empilhado, E aí por isso que é a tecnologia VNAND, que é vertical, blá blá blá, não vou falar que é muito difícil, mas a ideia é que você empilha esses chips e aí você aumenta a densidade deles e a informação que ele armazena acaba ficando um SSD maior com uma velocidade legal. Por isso que ele tem essa tecnologia aqui, VNAND SSD. Como eu falei, esse é um SSD de 1 TB de armazenamento e é padrãozão. Aqui a gente tem a conexão SATA de energia e aqui a gente tem a conexão SATA de transmissão de dados, padrãozão de SSD 2.5 polegadas. Obviamente que eu estava doido para abrir esse SSD para mostrar para vocês como é lá dentro, mas infelizmente ele usa uma chave daquela estrela de 5 pontas e a única que eu tenho acaba não servindo aqui. Me parece que é exatamente a mesma que a gente usa para abrir o MacBook. Enfim, vamos aqui para algumas informações importantes a respeito deste SSD que você precisa saber. Teoricamente, a Samsung garante que esse SSD aqui funciona até 2880 TBW. TBW é Terabytes Written, ou seja, terabytes gravados no SSD. Então você pode, em teoria, gravar 2880 teras e ele vai funcionar. Como eu já falei, ele tem a tecnologia VNAND e um ponto importante aqui para a gente saber é justamente as velocidades de leitura e escrita. Aqui ele tem velocidade de leitura de até 560 megas por segundo e velocidade de escrita de até 530 megas por segundo. Aqui eu acho que é um ponto importante para a gente falar justamente da diferença de um SATA para um NVMe. Tudo bem que aqui a gente está com 990 Pro, que é o melhor SSD que você pode ter da Samsung nesse momento, mas aqui velocidade de leitura escrita na faixa de 550 megas por segundo. Aqui a gente está falando de 7.500 megas por segundo. Então, moral da história, Se você está procurando um SSD mais rápido, opte por um NVMe padrão M2, porque em geral ele vai ser mais rápido que o SATA. Mas, por exemplo, a minha máquina só tem conexão para um NVMe, eu já tenho um e eu quero pôr mais, aí eu acabo indo no SATA. Para você gravar arquivo, documento, se o seu armazenamento não é para jogos, edição, é mais salvar arquivo, um volume muito grande, aí você pode acabar optando por um SATA que você não vai sentir tanta diferença. Inclusive tem alguns canais que fizeram testes em jogos de padrão 2.5 polegadas SATA e NVMe, a diferença foi nula. Então, em geral, aqui você vai estar muito bem servido, principalmente se você quiser economizar um pouquinho. Como eu falei para vocês, eu fiz 2 testes diferentes aqui. Primeiro, eu usei um software terceiro para fazer teste de gravação, de leitura e escrita, para a gente ver justamente a velocidade que ele chega. Eu usei o software Crystal Mark para fazer esse teste e eu usei também o software proprietário da Samsung, que é o Samsung Magician. Lá você consegue fazer a atualização do seu SSD, que é sempre importante estar bem atualizado. Você consegue fazer teste de leitura, escrita, gerenciar o disco, enfim, fazer o que você quiser através do software. Eu usei esses dois para comparar e aqui, ponto importante, é que eu fiz um teste com SSD vazio, como esse aqui que a Samsung
Samsung mandou e com SSD cheio que eu tinha no meu computador. Inclusive, o meu estava cheio com quase 100%, então vai ser interessante a gente ver aqui justamente a diferença que ele vai dar. Só um ponto legal para falar é que ele é 1 TB, mas disponíveis aqui para uso a gente tem 931 megas, tá? Então, apesar de ser 1 TB, 931 megas. Vou colocar os dados aí na tela para vocês verem. Com o SSD vazio, 100% vazio, nos testes sequenciais e aleatórios, as duas primeiras linhas são o teste sequencial e as duas últimas o teste aleatório, eu consegui 564 megas por segundo de leitura e 536 megas por segundo de escrita, ou seja, isso em sequencial. São valores muito próximos, até um pouquinho acima do que a Samsung divulga como velocidades máximas de leitura e escrita. É bem legal isso aqui. Vou colocar aí na tela também para vocês, né, em tela dividida, as velocidades que eu cheguei com o SSD cheio. Como vocês podem ver aí, 93% do armazenamento cheio. E os resultados foram bem parecidos, por incrível que pareça. Eu cheguei em velocidades de leitura de 562 MB por segundo e escrita, isso sequencial, 537 MB por segundo. Da mesma forma, eu fiz testes de tempo de escrita nesse SSD. E aqui estão os resultados lado a lado também. Com ele em 0%, ou seja, SSD totalmente vazio, eu consegui fazer a gravação, né, do pacote aqui que estava sendo usado para teste em 14.842 microsegundos. Isso quer dizer 14,8 milissegundos para fazer a leitura, enquanto a escrita foi em 15,593 microsegundos, ou seja, 15,6 milissegundos de tempo de escrita. Com HD cheio, né, em 93%, a gente tem resultados bem parecidos. Na escrita sequencial, a gente conseguiu, né, fazer a leitura dos dados em 14.897 microsegundos, o que é equivalente a 14,9 milissegundos, enquanto a escrita ficou em 15.568 microsegundos, algo equivalente aí a 15,6 milissegundos, ou seja, tempos muito parecidos. Eu diria que mesmo com SSD cheio você não vai ter perda de performance aqui nesse SSD. Eu também fiz o teste através do Samsung Magician, que é o software proprietário da Samsung, e aqui estão os resultados em tela. Essa unidade E é a unidade que estava vazia, então olha só, eu consegui fazer a leitura sequencial em 563 MB por segundo, resultado muito semelhante, enquanto a escrita sequencial foi feita em 536 megas por segundo. Da mesma forma, com a unidade lotada, que é a unidade D, eu consegui muito pouca diferença. A leitura sequencial foi 1 mega por segundo menor, 562 megas por segundo, enquanto a escrita sequencial foi mais rápida, 537 mega por segundo. No final, é mais ou menos o que eu já falei para vocês. Se você quer gastar um pouco menos, tem slot sobrando de SSD SATA, você pode ir sem problema nenhum num desse aqui. Eu fui, não me arrependo, funciona super bem. Todos os jogos do meu computador estão nesse SSD aqui, tá? E em questão de valores, que é sempre muito importante a gente falar, aqui a gente vai ter um SSD num preço legal, tá? Ele, obviamente, que depende, né? Na data de gravação desse vídeo, os preços desse de 1 TB estão entre 500 e 600 reais, mais ou menos. Os links vão estar aqui na descrição com os preços especiais que eu tenho para vocês lá na Samsung. Por esse valor, está muito em linha com todo o resto do mercado. Confesso que você consegue comprar um SSD NVMe M2 por esse preço também. Você não vai comprar um que tem leitura de 7.500 MB por segundo, mas dá para comprar um que tem aí 3.000, algo nessa faixa, que eu acho que já atende muito bem. Mas se você tem slot sobrando, e em geral as placas-mãe, né, principalmente as mais antigas, tem vários slots SATA sobrando, essa aqui pode ser uma excelente opção. SSD 870 QVO da Samsung, ele tem até 8 teras, caso você queira, tá? Esse é o de 1, mas tem de 2, 4 e 8 teras, ou seja, armazenamento não vai ser problema.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.